Seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Coimbra. Hoje é quarta-feira, é dia de culto e oração. É um prazer encontrar você mais uma vez. Hoje é um dia em que normalmente nós elevamos a Deus uma prece, nós fazemos os nossos pedidos especiais e embora não possamos estar juntos presencialmente, nós temos um Deus que nunca se ausenta de nós. Portanto, faça agora o seu pedido de oração aí junto com a sua família. Está aparecendo aí o meu número de celular. Se você quiser enviar esse pedido de oração para o meu número de WhatsApp, você pode fazer isso. E eu te garanto que amanhã cedo eu estarei diante da presença de Deus, colocando o seu pedido em oração. Tá bom? Fique em paz e tenha certeza que o Deus do céu está ouvindo a sua prece. Neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32.
Segundo Crônicas, capítulo 32. Queridos, enquanto você procura aí a passagem bíblica, deixa eu te dar um alerta, dar um conselho. Cada vez que você vier à igreja, cada vez que você estiver diante de uma pregação, que você for ler a Bíblia, esteja sempre atento para um detalhe. Deus vai falar com você. E sabe, quando Deus fala, Ele espera de você uma resposta. Esteja pronto para dar a resposta que Deus deseja também. Então, nesse momento, se você já encontrou a passagem bíblica, eu te convido a orar, pedindo a Deus para que a sua palavra verdadeiramente possa fazer efeito na nossa vida e operar para a nossa salvação. Curve a sua fronte. Querido Deus e Pai, mais uma vez a tua palavra está aberta. E cada vez que isso acontece, Senhor, é uma oportunidade que o Senhor tem de tocar o nosso coração. Nós sabemos que não vamos ficar nessa terra para sempre. Nós estamos aqui aguardando Jesus voltar. Sabemos que a tua palavra é instrumento do Senhor que santifica as nossas vidas para nos habilitar a estar em pé no dia da tua volta. Então queremos te pedir, Pai, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Que sintamos bem de perto a tua voz, que possamos ouvi-la e principalmente que possamos atendê-la. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Pois bem, estamos aqui com o capítulo 32 de Crônicas, o segundo livro. E em negrito você vê assim: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Ok. Quando você lê o versículo 1, nós vemos assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Nós estamos estudando a lição da escola sabatina e é uma lição muito útil para o estudo da Bíblia, porque ela está ensinando a gente como estudar a Bíblia. Então, quando você olha aqui no versículo 1 do capítulo 32, tem algumas deixas que te leva, digamos, a fazer uma investigação fora do texto, ou seja, dentro do contexto. Voltando novamente para o versículo 1, ele fala assim: depois destas coisas. Ora, se ele está dizendo depois destas coisas, você precisa se perguntar, mas que coisas? E ele continua dizendo, e desta fidelidade. E se você lê o texto isolado do contexto, você vai se perguntar, mas que fidelidade? Então, volta aí as páginas da sua Bíblia, por favor. Se você for no capítulo 29, em negrito aí em cima, você vai ver, Ezequias manda abrir o templo, ok? Quando você vai no versículo 20 do mesmo capítulo, fala, Ezequias restabelece o culto de Deus. Agora, no capítulo 30, diz assim, a celebração da Páscoa. No versículo 28, começa então uma ordem de coisas quando Ezequias regula as contribuições para os sacerdotes e os levitas. Então, essas coisas são exatamente aquilo de que fala o verso 1 do capítulo 32. Então, qual que é o contexto aqui mais amplo? Acaz havia sido rei em Judá e foi um péssimo rei, um rei horrível. Ele destruiu a adoração de Deus, praticamente fechou a igreja, colocou um ídolo dentro do templo. As pessoas passaram a adorar deuses estranhos, ou seja, a nação junto com o seu rei havia enredado por um caminho de idolatria e de perdição. Só que Acaz teve um filho bom. E a Bíblia tem muito disso, né? Às vezes você tem um rei que é muito bom e que tem um filho horrível, que nem foi Manassés, filho de Ezequias. Mas às vezes também você tem um rei mau que tem um filho bom. E Acaz teve um bom filho. E esse filho foi Ezequias. E esse camarada, quando começou a reinar, ele fez reformas espirituais profundas em Judá. De modo que agora a nação poderia respirar novamente os ares da religião. Novamente essas pessoas poderiam adorar a Deus, sentir a alegria novamente da salvação, porque havia um rei piedoso e um rei justo. Sabe, queridos, mas aqui no versículo 1 que acabamos de ler, fala que depois que ele fez tudo isso de bom, depois que ele foi fiel a Deus, o que acontece? Acontece que Senaqueribe, rei da Síria, a Síria era o reino mais poderoso de então, ele intenta se apoderar das cidades de Judá.
E aqui eu acho que vale uma reflexão, né? A gente geralmente se pergunta assim, por que que às vezes as coisas dão errado quando eu estou fazendo as coisas certas? Tem gente que é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, pessoas que buscam de perto o Senhor e certamente passam por reveses, porque isso faz parte. E quando você olha para esse texto, você fica tranquilo, porque não é estranho que isso aconteça. Na verdade, a palavra de Deus diz exatamente o contrário, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. E aqui nós temos um rei piedoso, que fez as coisas certas, mas que, infelizmente, estava agora diante de um grande desafio, um baita desafio, porque o maior reino, o reino mais forte daqueles tempos, estava agora se preparando para invadir as suas terras. E talvez a gente não tenha uma ideia clara do que seja isso. Muitas vezes a gente assiste a muitos filmes de época e você percebe mais ou menos como eram as invasões. Mas normalmente quando um reino mais forte invadia um outro, eles destruíam tudo naquela cidade. Eles saqueavam todos os bens dos seus cidadãos, matavam quase todas as pessoas, às vezes levavam como escravos aquela gente. Então imagina que essa era uma baita ameaça. E naturalmente Ezequias, ele sentiu o impacto da ameaça da invasão da Síria. Mas preste atenção agora no plano desse rei para resistir à invasão assíria. Vamos para o verso 2. Fala assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, verso 3, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Vamos parar por aí um pouco. Ezequias sabia que a Síria iria vir. Sabia que eles iriam se acampar do lado de fora dos muros. Era ali que seria o seu quartel-general, onde eles traçariam todas as estratégias para poder conquistar Jerusalém. Só que justamente naquele lugar havia fontes. Ali havia, digamos assim, cacimbas, poços, tinha muita água ali. Então o que o rei pensou? Quer dizer então que eles vão vir e vão encontrar água de mão beijada? Ezequias pensou, será que eu vou matar a sede do meu inimigo? Será que eu vou dar vantagem para aquele que quer me atacar? Então ele resolveu. E ele perguntou a algumas pessoas se o ajudariam, se eles topariam entupir todas aquelas fontes, para que o inimigo não tivesse, digamos, vida fácil. E assim eles fizeram. Sabe, queridos, todos nós que buscamos servir a Deus, todos nós que estamos nessa caminhada para o céu, nós precisamos entender a nossa vida dentro de um grande conflito. E quando você não pensa assim, você anda, digamos assim, de uma forma relapsa e vira uma presa fácil do inimigo. Nós entendemos pela palavra de Deus que nós temos dois seres que lutam pelo nosso coração. Nós temos um Deus que quer nos salvar. Amém por isso. Mas infelizmente, nós temos também um inimigo. Esse inimigo, ele é inimigo de Deus e a maior alegria dele é fazer mal a um filho de Deus, porque ele sabe que essa é a forma de ele fazer Deus sofrer. Agora, nós podemos colaborar com Deus no seu plano para nos salvar. E aqui tem uma aplicação oportuna. Sabe, a gente muitas vezes se pergunta quem é o nosso maior inimigo. E eu digo a você sem medo de errar. E você que está aí sabe muito bem do que eu estou falando. Todos nós somos unânimes em entender que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Especialmente o nosso eu, o nosso egoísmo e uma tendência natural que a gente tem para o que não presta. É incrível como que parece que fazer o mal é uma coisa tão natural. Pensar mal é natural, ser egoísta é natural. Então a nossa luta, a nossa vida aqui na Terra é uma constante batalha. É uma guerra contra tudo aquilo que a gente gosta e que nos coloca em oposição contra Deus. Sabe, queridos, e cada vez que a gente escolhe o caminho do pecado, cada vez que a gente cede à tentação, a gente se afasta do plano de Deus para nos salvar. Nessa hora talvez eu esteja falando para alguém que se considera fraco. Eu lhe pergunto, qual é o seu ponto fraco?
O que é que normalmente você é tentado a cair? O que é aquilo que normalmente quando chega você não resiste e você peca? E esse seu pecado muitas vezes tem te feito chorar. Certamente eu estou aqui falando para pessoas que diante do seu pecado têm caído de joelhos e têm dito: ó Senhor, perdoa-me. E Deus te perdoa. Mas imagina a tristeza quando no dia seguinte ou poucos dias depois você volta a praticar aquele mesmo ato. E agora a sua sensação ao se ajoelhar novamente diante de Deus é uma sensação de vergonha. E você se pergunta assim: meu Deus, será que eu ainda posso orar? E sabe, muitos constrangidos com essa situação se afastam do Senhor. E aqui é onde vem uma aplicação oportuna para essa questão de tapar as fontes. Você tem um inimigo, esse inimigo é você, é a sua natureza carnal. E eu te pergunto, que tipo de, digamos assim, alimento você está dando para a sua natureza carnal? Que tipo de água você está dando para ela? Que tipo de vitamina? Que tipo de munição você está dando para o seu inimigo para ele atirar em você? Deixa eu ser mais claro. Quais são as fontes, os poços que você precisa tapar para não dar munição para o seu inimigo? Você reconhece esses poços? Você reconhece quais são essas águas? Deixa eu ser mais claro, então. Talvez aqui eu esteja falando com uma pessoa que tem um vício. E esse vício lhe acaba. Mas você sabe aonde que esse vício é alimentado? Eu te pergunto, que tal você fechar essa porta? Que tal você cortar algumas amizades? Que tal você deixar de ver alguns programas de televisão ou então sites de internet que são, digamos assim, o seu calcanhar de Aquiles? A minha pergunta é, por que razão você daria vantagem para o seu inimigo? Por que razão você daria força para Satanás para ele atacar você mesmo? Então eu vejo uma boa aplicação quando Ezequias tapa aquelas fontes. É um símbolo daquilo que a gente pode fazer hoje também para tapar as oportunidades e os meios que o inimigo tem de nos atacar. E cá entre nós, muitas vezes somos nós mesmos que vamos atrás. Isso envolve vícios, isso envolve pessoas, isso envolve atitudes, enfim. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E eu espero que você tenha entendido. Aqui diz que Ezequias então tapou essas fontes. Só que ele não fez só isso. No versículo 4, diz que as pessoas concordaram em tapar essas fontes. E olha como que o rei pensou. Verso 4. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Você percebe o raciocínio? Eles não queriam dar vantagem para o inimigo. Mas pensa agora, a partir do verso 5, na estratégia de combate de Ezequias. Qual foi a linha de defesa que ele montou para resistir à invasão assíria? Olha o verso 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundâncias. Então vamos analisar aqui o versículo 5. Primeira coisa, Ezequias olhou e viu que o muro estava baixo. Ele falou o seguinte, vamos aumentar esse muro, vamos restaurar esse muro, ele está quebrado, vamos fechar as suas frestas. O que é que ele fez mais? Ele ergueu torres sobre o muro. Essas torres elas serviam como postos de observação. Então você percebe que ele está se preparando. Ele fortificou também Milo, que era uma cidade de Davi. E no finalzinho do verso 5 diz que ele fez armas e escudos em abundância. Você percebe que o rei está se preparando. Ele sabe que a ameaça virá. Ele sabe que a Assíria vai bater na sua porta. E ele quer ter a certeza de que quando eles chegarem, ele vai encontrar uma resistência. No versículo 6, continua falando da sua estratégia. Diz assim, colocou oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na porta da cidade e lhes falou ao coração. Ok? Aqui então fala de mais uma coisa que ele fez.
que foi colocar oficiais de guerra sobre o povo. É como se ele tivesse assim dividido o seu povo em lotes de pessoas, em grupos, né? E sobre cada um daqueles grupos colocou uma pessoa especialista, colocou um general. E naturalmente ali traçou todas as estratégias para combater a Síria. Só que depois que ele fez tudo isso, depois que ele se preparou, que ele armou o povo, que a cidade ficou fortificada, olha o que ele faz no versículo 7. Olha a maneira como que ele se reporta ao povo. Ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, e nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Olha o verso 8, como é lindo. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E sabe o que aconteceu? Olha o finalzinho do versículo 8. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Como é interessante esse desfecho. Como é interessante. Porque você percebe que Ezequias, ele diz para o povo palavras lindas. Ele diz assim: olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Primeira coisa que a gente precisa ter ânimo. Ele cobrou ânimo. Sabe, queridos, de todas as armas que Satanás tem para nos atacar, uma das mais eficientes é o desânimo. Nós temos um tempo que estamos sob um decreto governamental que limita a participação das pessoas nos cultos, limita os dias de cultos. Então, por isso, nós estamos com uma capacidade reduzida em 30%. Só que, deixa eu confessar uma coisa para vocês como pastor. É triste quando a gente chega na igreja e a gente percebe que nem mesmo 30% da lotação está completa. Eu estou falando aqui para uma igreja ampla, um espaço grande, aonde caberia certamente 80 a 100 pessoas, que daria os 30%. A gente não tem chegado nesse nível. Eu sei que eu estou falando agora para alguém que está com vontade de vir na igreja, mas não pode vir. Você passou de 60 anos. Ou então você faz parte de um grupo de risco. E nós vamos aconselhar, estamos aconselhando essas pessoas a ficarem em casa e acompanharem os sermões de casa. Eu estou falando para uma outra faixa de pessoas que não faz parte do grupo de risco, também tem abaixo de 60 anos, mas que por precaução ou então por terem parentes mais idosos, decide nesse momento também ficar em casa e acompanhar a programação pela internet. Está bem também, está ótimo, sem problema nenhum. Agora, existe um outro grupo. Esse outro grupo, ele não tem problema nenhum. E a impressão que nós temos, desculpa a franqueza, é que parece que no modelo convencional, essas pessoas não estavam muito à vontade de vir ao templo. E agora, como há um decreto que orienta nesse sentido, parece que as situações elas convergem para isso. E sabe qual que é o nosso temor, como líderes da igreja? É que o desânimo tenha pegado você. E deixa eu te perguntar, você está desanimado? Será que a quarentena a qual estamos impostos também fez com que a sua alma entrasse em quarentena? Você está tendo comunhão com Deus? Eu tenho certeza que se você está aí assistindo esse sermão, é porque certamente você está preocupado com a sua vida espiritual. Mas está faltando alguém aí na sala? Está faltando alguém que poderia estar aí neste momento assistindo o sermão e que não está? O que você está fazendo sábado pela manhã? Está todo mundo ligado na programação da TV ou da internet? Cuidado. Nós estamos passando por um período especial da história desse mundo. E o que a gente não pode nesse momento é perder a fé. E sabe, queridos, o que dá força para a gente é o ânimo. E esse ânimo vem quando a gente está conectado com Deus. É bem verdade que a nossa fé em Deus não depende de um templo, não depende da igreja. E é por isso que muitas pessoas estão em suas casas e continuam em comunhão com Deus. Mas o nosso temor é que alguns possam estar colocando a sua fé em risco e desanimados. Aqui diz que nessa luta,
Ezequias cobrou ânimo. Ele disse assim: gente, animem-se. Gente, se levanta. Gente, vamos para cima. Primeira coisa, ele cobrou ânimo. Depois ele fez o povo entender uma coisa. E eu gostaria que você entendesse também. Ele disse: vejam a Assíria. A Síria tem muitos soldados. A Síria tem armas de guerra. A Síria derrotou todos os reinos em redor. Só que a Síria tem um ponto fraco. A Síria tem um braço de carne. A Síria tem um braço de carne. E ele diz: e nós temos um conosco que é maior do que todos eles. O Senhor dos Exércitos está conosco. Você quer dizer amém por isso? Nessas palavras nós temos a certeza de que Deus está conosco. E com essas palavras que Ezequias fala ao povo, o povo se anima. O povo se anima. No versículo 8 ele termina dizendo o seguinte: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. No versículo 7 ele fala assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. E essa mensagem é forte, ela é poderosa. Ela quer dizer que se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Quem pode ser contra nós? Se nós temos Deus do nosso lado. Ah, queridos, essas palavras mexeram com o povo, porque fizeram o povo entender de que Deus estava com eles e de que Deus era forte o suficiente para livrá-los. Agora, é interessante que quando Ezequias diz essas palavras bonitas, palavras legítimas, palavras verdadeiras, antes ele fez o quê? Antes ele tapou as fontes, antes ele reformou o muro, ele ergueu torres, ele mandou fazer escudo, ele mandou fazer espadas, ele edificou Milo, ele colocou oficiais, ele treinou o exército. Você percebeu? Você percebeu que nessa tarefa de resistir ao inimigo, de vencer a guerra, existiam coisas que quem poderia fazer era só Deus, e eles confiaram em Deus? Mas você percebeu também que existiam algumas coisas que eles poderiam fazer e que se eles não fizessem, ninguém iria fazer? Você já entendeu aonde eu quero chegar? Você está em guerra, amigo. Eu repito, há sim um Deus que quer salvar você, mas há também um inimigo que quer te destruir. E é por isso que em Efésios 6, Paulo diz que você deve colocar a armadura de Deus. Um soldado, para guerrear, precisa estar armado. E com aquela armadura, o apóstolo Paulo diz que nós podemos plenamente vencer Satanás. Ele fala da espada do Espírito, e nós entendemos que a palavra de Deus é chamada também de espada. Ele fala que nós devemos ter o escudo da fé. Ele fala que nós devemos estar preparados também com a oração. E eu lhe pergunto, você e eu que temos uma obra para fazer, você e eu que temos uma missão de resistência, como estamos nós fazendo a nossa parte? Deixa eu te perguntar, você está tirando um tempo para a palavra de Deus? E você pode me perguntar, pastor, quem faz essa parte? Está na cara, né? Essa parte é sua. Essa parte Deus não faz. É você que precisa decidir assim, a partir de hoje, eu vou levantar mais cedo para ler a Bíblia. Isso é você. Você tem tirado um tempo para estar sozinho com Deus? Nós lemos a meditação esses dias e o pastor Zinaldo ele falou uma coisa interessante. Ele falou da diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando a gente está sozinho, né? Solitude é quando a gente está só, mas está na presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias jejuando e orando. E eu te pergunto, ele estava sozinho? Não estava.
ele estava em solitude. E eu te pergunto, você tem tirado esse tempo para estar na presença de Deus? E deixa eu te dizer, isso não é Deus quem faz. Isso é você quem faz. É você que decide ler a Bíblia. É você que decide orar. É você que decide discipular uma pessoa. É você que decide começar um estudo bíblico com alguém. Isso é você que decide. É você que decide começar uma série de exercícios físicos para que a sua saúde melhore. Eu estou falando aqui para alguém que certamente está planejando fazer exercício físico, mas não faz, morre de preguiça. Eu te pergunto, quem vai fazer isso para você ou por você, se não for você? Hein? E quando é que você vai mudar a sua alimentação? Quando é que você vai mudar o seu estilo de vida? Deixar de consumir alimentos que está destruindo a sua vida? Quando vai ser? Eu te pergunto, essa obra é de quem? Aí você fala, ai Deus, me ajude. Ah, por favor. Deus quer te ajudar, amigo, mas se você não quer se ajudar, como que você vai ser beneficiado? Me responda. Da mesma forma que erguer os muros, fabricar escudos e espadas, da mesma forma que colocar oficiais de guerra, treinar o exército, era parte de Ezequias. Tudo isso que eu acabei de falar é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E a partir do momento em que a gente toma uma decisão, quando eu tomo uma decisão de ler a Bíblia, quando eu tomo uma decisão de orar, quando eu tomo a decisão de ler o Espírito de Profecia, quando eu tomo a decisão de vir na igreja, isso eu posso fazer. Só que a partir daí, eu deixo agora com Deus a obra mais difícil. Tudo aquilo que Ezequias instou para que a população fizesse, era algo que, humanamente falando, dava de fazer. Mas quando ele diz assim, existe só um conosco, que é maior do que todos que estão com eles. Quando ele diz que com eles estavam o braço de carne, mas que com o povo de Israel, o povo de Judá, estava o Senhor, o Deus do céu. Queridos, aí é o milagre. Aí é o milagre. E eu digo para você, milagre não é da sua competência. Como se diz na Bahia, milagre não é da sua conta. Milagre é da conta do Altíssimo. É da conta de Deus. A verdade é que quando nós podemos e queremos e fazemos aquilo que é possível fazer, Deus faz por nós aquilo que a gente não pode fazer. Você quer dizer amém por isso? Eu digo para você, era praticamente impossível para Judá resistir ao exército mais poderoso daquele tempo. Mas sabe o que aconteceu com aquele exército? Se você observar aí, no versículo 21 do capítulo 32, diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. E olha o verso 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. E o versículo 23 conclui dizendo: muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei da Síria, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Aqui diz que apenas um anjo de Deus foi suficiente para derrotar todo o exército assírio. E a Bíblia diz que com esta vitória, o povo de Deus teve algo. O povo de Deus teve um bem preciosíssimo. Finalzinho do versículo 22, só o finalzinho. Fala assim: e lhes deu paz por todos os lados. Eu te pergunto, você está precisando dessa paz? Você está precisando ser vitorioso nessa guerra? Eu espero que você tenha entendido a receita. Eu quero apenas frisar para você. Existe muita coisa
que quem tem que fazer nessa obra somos nós, porque Deus deixou para que a fizéssemos. Mas na sua obra de vencer, existe uma coisa que você não é capaz de fazer, mas que Deus sim é capaz. Ou seja, meu querido amigo, eu e você podemos tomar uma decisão. Nós podemos decidir ler mais a palavra de Deus. Nós podemos decidir orar mais. Nós podemos decidir evangelizar mais. Nós podemos decidir ficar menos tempo na internet. Nós podemos decidir ver menos seriado. Tudo isso a gente pode decidir. Isso é de gente fazer. Só que a partir do momento que a gente decide pelo poder de Deus, saiba que Ele é capaz de fazer um milagre poderoso na sua vida, assim como Ele fez na vida do rei Ezequias e na vida do seu povo. E o resultado foi que eles tiveram paz. E é essa paz que eu desejo a você. É essa paz que Deus também quer desejar à sua família, ao seu povo, à sua casa. Que Deus te abençoe. Nesta hora eu te convido a orar. Antes de começarmos a oração, eu queria fazer uma dinâmica com você. Pense aí naquilo que você precisa mudar. Pense naquilo que está errado na sua vida. Pense nas fontes abertas que representam munição que você está dando para o inimigo atirar em você próprio. Pensa nas decisões que você precisa tomar. Nessa hora você vai ouvir um fundo musical. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse agora a sua oração, em silêncio. Fale para Deus agora a sua decisão. Eu te falei no começo que Deus ia falar contigo. E agora Deus está querendo uma resposta. Que resposta você vai dar a Ele? Fale com Deus agora. E no final eu estarei orando por você. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo plano de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. E nos perdoe, Senhor Deus, pela forma como nós temos atrapalhado o Teu plano. Mas muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. Cada um dos Teus filhos agora, Senhor Deus, tomou uma decisão. Uma decisão difícil, porque são coisas que a gente está acostumado, apegado, que é muito difícil largar, ó Senhor Deus. Mas nessa hora nós queremos colocar diante do Senhor a nossa carência e a nossa necessidade. Nós estamos decididos, Senhor Deus, mas o que são as nossas decisões sem o Teu poder? E é por isso que clamamos que com a nossa decisão, o Senhor possa colocar o Teu poder, para que nós possamos ser mais do que vencedores. Salva a nossa vida, Senhor Deus. Nós entendemos que a salvação é um processo de conhecer o Senhor. Permita, Deus, que todas as nossas atitudes sejam de nos aproximar de Ti, e que a partir da decisão que tomarmos, o Senhor possa fazer um verdadeiro milagre em nós, da transformação das nossas vidas. Guerreia, Senhor Deus, as nossas guerras. Luta conosco, Pai, nessa batalha tão difícil. Seja o capitão da nossa salvação. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém.